Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Meus amados, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Hoje a leitura da palavra que está no livro de Lucas, do Evangelho Lucas, capítulo 10. Vamos ler agora no versículo 25. Glória a Deus. Aqui vai falar sobre a parábola do bom samaritano, tá bom? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar o início da leitura no versículo 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-se, e se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, desciam pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-se sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse: Cuide dele, e tudo o que demais gastar eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Até aqui. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vemos aqui, glória a Jesus, nessa passagem, Jesus, esse doutor da lei, já no versículo 25, olha só, irmãos, como está aqui, ó, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, quer dizer, esse doutor da lei, ele tentou o nosso Senhor Jesus e fez essa pergunta: que farei para viver, né? Ter a vida eterna? Então vejamos aqui, meus amados, nessa passagem, glória a Deus, que esses fariseus, né? Esse doutor da lei, esses fariseus, eles ali tinham essas perguntas muito frequentes dos judeus. Por quê? Porque nos pensamentos deles, irmãos, a salvação, a vida eterna viria através dos judeus, né? Eles ganhariam a vida eterna, eles eram o único povo que teria a salvação. Esse era o pensamento deles. Por isso que eles consideravam os gentios impuros, os costumes deles eram pecaminosos. Então, os judeus, ele, de uma certa forma, criou um tipo de um certo orgulho neles, porquanto essas perguntas, elas sempre mostravam como herdar a vida eterna. Você viu que ele já fez essa pergunta para Jesus: como eu faço, né, para herdar a vida eterna? Então, irmãos, vocês já
ficam sabendo que desde lá em Abraão, tudo já se falava da vida eterna, desde até dentro do próprio Jardim do Éden, glória ao nome do Senhor, já é anunciado a vida eterna. Deus é vida eterna, né, amados? Então, os judeus, eles achavam que o destino deles, eles eram decididos com base que eles eram judeus e pelas boas obras que eles faziam. Era isso que eles achavam que eles iam herdar a vida eterna. Por isso que esse doutor da lei, ele estava tentando Jesus. Muito interessante. Agora veja o que Jesus responde para ele no versículo 26. Jesus disse a ele: o que está escrito na lei? Como os lês? Então, irmãos, vejamos aqui que esses doutores da lei, eles tinham as leis de Moisés, e nós vamos ver aqui que Jesus também tem esse conhecimento todo, porque porquanto Jesus, ele cresceu no espírito, cresceu na sabedoria, no entendimento. E vamos ver aqui, irmãos, quando Jesus faz esta pergunta para ele, né? Jesus, ele devolveu a própria pergunta dele, porque ele falou assim: como que eu faço para herdar? E Jesus falou: aonde está escrito na lei? Como vocês leem? Então, Jesus devolve, irmãos, essa pergunta da lei, e é claro que depois ele vai parabenizar esse doutor da lei pela resposta que ele deu. Vamos ver então a lei, irmãos, aonde que está a lei que Jesus está falando aqui para eles? Quando Jesus falou: o que está escrito na lei? Como lês? Aonde está essa lei? Então, vou ajudar vocês a nós encontrarmos esta lei. Vamos abrir no livro de Levítico, no capítulo 19, tá bom? Vamos lá, Levítico, capítulo 19, versículo 18. Também está em Deuteronômio, tá? Depois eu vou procurar aqui para vocês em Deuteronômio. Vamos lá. Glória a Jesus. Vamos lá em Levítico. Ó. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás e nem guardará a ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Pronto. Este aqui é a lei que o Senhor, aqui que Jesus falou com ele sabia desta lei. Aliás, era um doutor da lei, né? Então vamos ver uma outra passagem no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Olha aqui, amados. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Diz assim, mais uma vez, olha a lei. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, e todo o teu coração, toda a tua alma e todas as tuas forças. Tá vendo, amados? Esta era a lei que o doutor estava tentando o nosso Senhor Jesus. E Jesus, então, devolve essa mesma pergunta para ele, né? Está escrito na lei, como é que vocês leem? Então, veja, o nosso Senhor Jesus, ele tinha conhecimento também das Sagradas Escrituras. Por isso, amados irmãos, nós temos, através do Espírito Santo, hoje, pela bondade de Deus, por misericórdia de Deus, hoje nós temos aqui as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus em nossas mãos, e que nós devemos ler, que devemos aprender, e devemos orar a Deus, nos dedicar a Ele, e assim, irmãos, muitas perguntas virão a vocês e a mim, e a todos nós, sobre as próprias Sagradas Escrituras. Irmãos, como é que pode um crente, um cristão, uma cristã, que segue Cristo Jesus, e as pessoas do mundo começar a questionar algumas coisas e nós não sabemos responder? Porque não temos conhecimento de Deus, não temos conhecimento da palavra de Deus. São aqueles que não procuram ler, que não têm interesse de buscar a palavra de Deus. Aí fica leigo diante de tantas perguntas
e você junto com Deus e você não ter resposta. Mas glória ao nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que têm interesse pela palavra do nosso amado Senhor Jesus e também conhecimento de todos os mandamentos do nosso Senhor. E assim, irmãos, o Senhor, ele nos dá esse entendimento e as pessoas terão as respostas, porque o próprio Espírito Santo nos dará o que está escrito aqui, e eles então serão totalmente iluminados através da santa e bendita palavra de Deus. Queridos, veja, algumas pessoas às vezes falam, não lê a Bíblia, não, senão você vai ter problema, você vai ficar doido, não sei o quê. Irmãos, tira isso aí é coisa diabólica, porque o inimigo ele quer que você se afaste das Escrituras. Todo o povo, todo aquele que lê as Escrituras, ele está andando com o Senhor. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Irmãos, no Brasil, nós temos uma Constituição, temos lá as leis federais, nós temos toda aquela Constituição. Muitos brasileiros, eles são leigos nisso, não conhecem a Constituição, não sabem as leis que estão ali, às vezes até em favor da própria população. Muitos são desconhecidos nisso, e por isso que muitos também acabam sofrendo alguns danos. Por quê? Por falta de conhecimento. A mesma coisa é a palavra de Deus, amados. Se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus, o nosso inimigo, que é espiritual, ou o nosso adversário, ele usará da nossa ignorância espiritual. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo que você volte contra o Senhor, porque, na verdade, você era para ser guardado pelo Senhor, e você está sentindo que você está sendo injustiçado, e a palavra de Deus é ela que nos ilumina, e é ela que nos ensina a lutar contra o adversário, lutar contra todas as hostes da maldade, é através das Escrituras. Ninguém consegue saber isso se não for através da Escritura. Por quê? Porque o Espírito Santo revela o que está aqui, porque a palavra de Deus está acima do nome dele. Ele vela pela palavra dele, ele cuida. Então, Jesus, o nosso Senhor, aqui nesse capítulo, nesse capítulo 10 de Lucas, versículo 26, você vê que ele diz: o que estás escrito na lei? Como lês? Então, Jesus, o nosso Senhor, ele conhecia as leis também no Velho Testamento. Irmãos, veja como Cristo, e eu acabei de ler para vocês aqui em Levítico, capítulo 19, versículo 18, e também Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E aqui, então, essa é a lei. Agora, olha só o que esse fariseu, irmão, né? Ele vai responder aqui para o Senhor. Olha, respondendo ele, no versículo 27, ele responde e diz para o Senhor Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento e do teu próximo contra ti mesmo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, como nós lemos, Levítico 19 e 18, como lemos também. Você viu como eles tinham conhecimento, irmãos? Perceberam isso? Eles tiveram conhecimento das palavras do Senhor, nas leis que o Senhor determinou. Então, veja, Jesus responde, vai dar um parabéns, tipo um parabéns para ele. Responde assim, ó: bem faze isso. Perdão, disse no versículo 28, disseste bem, faze isto e viverás. Então, veja, irmãos, que o Senhor Jesus elogiou esse doutor da lei, porque como ele tinha esse conhecimento, aí Jesus falou muito bem, que fizesse bem. Então, é para ele fazer isso, não ter só a lei decorado, praticar a lei, para que ele fizesse isso que ele vai viver. Então, Jesus aqui, irmãos, ele estava falando assim. Aí, o que aconteceu? Aí o fariseu, aí vem o coração vanglorioso. Irmãos, uma coisa é muito importante para todos nós que estamos aqui. Você viu que Deus dá a graça de falar sobre a leitura da palavra de Deus, da leitura da Bíblia Sagrada? Que nenhum crente aqui seja vanglorioso ou vangloriosa
por estar aprendendo pelo Senhor, que dá a graça de nós falarmos, mas vem do Senhor, do seu Espírito Santo, que ninguém seja sábio para humilhar o teu próximo. Porque se Deus enxergar isso dentro dos nossos corações, que estamos aqui para mostrar que nós somos mais conhecedores do que os demais, então o Senhor nos verá coração vaidoso, orgulhosos, e essa não é a vontade de Deus. E aí até Deus se retira da gente. Por quê? Porque Deus não trabalha com os orgulhosos. Deus não anda com os vangloriosos. Deus anda com os humildes, com aqueles que querem aprender de Deus. Queridos, diante de tudo isso, digo no nome do meu amado e Salvador Jesus, que eu também sou uma ovelhinha igualzinho a cada um de vocês. E que Deus, pelo teu Espírito Santo, nos dá essa riqueza. Isso aqui é riqueza, viu, irmãos? Não é uma riqueza monetária, dinheiro, não é, não é. É uma riqueza celestial. Nós estamos juntando tesouros do céu aqui, tá? Não é monetário, não, tá? Então, veja bem, aqui nós estamos adquirindo conhecimento de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, que Deus guarde a nós. Nenhum de vocês, por ter aprendido, vai humilhar o próximo. A nossa missão é ensinar. O que nós aprendemos do Senhor, vamos ensinando os demais para que eles aprendam do Senhor, porque o Espírito Santo depois vai trabalhando no coração deles também. Então, vejamos aqui que Jesus, ele parabeniza esse doutor da lei, e o doutor da lei agora, olha só o que ele vai fazer. Olha o versículo 29. Ele, porém, que é o doutor da lei, querendo justificar-se. Agora, olha só o que ele está fazendo com ele mesmo. Querendo justificar-se a si mesmo, esse doutor da lei disse a Jesus: e quem é meu próximo? Olha só, irmãos. Olha o que ele está fazendo. Então, Cristo vai responder para ele. E Jesus aqui, então, ele vai contar, dizendo assim, ó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, quer dizer, roubar. Despojar é tirar, tá bom, irmão? Toda vez na Bíblia que vocês verem aqui, despojar, é tirar tudo que ele tem, tirar das pessoas. Então, sequestrar seria isso. Despojar é sequestrar, tirar tudo que uma pessoa tem. É o que aconteceu. Esses ladrões, eles despojaram, tiraram tudo que esse homem judeu tinha, tá bom? E porque, ó, como que eu posso dizer que era um homem judeu? Porque aqui tá, ó, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então era um homem judeu, tá certo? Esse homem que foi assaltado era um homem judeu. Agora veja bem. Aí, ó, espancando e retiraram e deixou ele meio morto. Então estava lá desmaiado, quase morrendo. No versículo 36, Jesus falando com esse doutor da lei, claro que os demais estavam ali. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. Então, irmãos, nós vejamos aqui que este homem aqui, né, ele estava descendo e esse sacerdote era um homem também que era da lei, conhecia as coisas de Deus e ele ministrava a palavra. E o que aconteceu? Ele passou de largo, ele não socorreu esse judeu que estava até na mente dele, achava que estava até meio morto, estava morto. No versículo 32, igual modo também um levita, chegando-se àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Então vejamos aqui, amados, que nessas passagens, do versículo 30 ao 32, a estrada ali, Jesus usou aquela estrada entre Jerusalém a Jericó. Era uma estrada, irmãos, naquela época de Jesus, ela tinha ali uma distância
se vocês verem lá geograficamente, mais ou menos 27 quilômetros. Hoje, por certo, já tem asfalto, deve ter diminuído essa distância. Mas era a distância da época do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, ali tinha umas descidas e uns vales. E o que acontece? Os ladrões da época, era real naquele tempo, tá? Os bandidos, eles ficavam ali, à espreita das pessoas que passavam ali. Aquele caminho era deserto, o pessoal tinha muito medo de passar ali, as pessoas, né? E Jesus contou que exatamente isso, que aquele judeu, ele passou por aquela estrada. Aí os bandidos, eles assaltaram aquele homem. Aquilo lá era muito, irmãos, ali para passar ali na época, tinha que vir com soldados, alguma coisa, porque eles enfrentariam os bandidos, os salteadores, os ladrões, né? Então eles estavam sempre à espreita ali. Então o sacerdote, irmãos, ele acabou passando ali. Só que, o que acontece? Tanto o sacerdote quanto o levita, eles não poderiam tocar em coisas impuras, tinha uma lei para eles. Então, uma pessoa que eles achavam que estava morto ali, nem foi verificar, passou de longe, ignorou o seu próximo. E era judeu aquele homem. E ele acabou ignorando. Passou como se nada incomodasse a ele. Mesma coisa o levita fez. Só que, amados, olha que coisa mais linda que Jesus fez. No versículo 34, 33, diz assim: Mas um certo samaritano, vocês lembram que os samaritanos não se davam com os judeus? Eles tinham uma rincha entre eles, porque os judeus não consideravam os seus irmãos samaritanos, porque samaritanos eram judeus também. Só que eles tinham misturado com outras famílias não cristãs, não judeus, né? Casou com outras filhas de outras nações. Então, os judeus de Jerusalém, consideravam eles impuros, e aquilo era uma rixa. Então, eles adoravam a Deus aqui naquela montanha, e outros adoravam lá em Jerusalém. Isso você vê quando a mulher samaritana conversava ali com Jesus, no João capítulo 4. Queridos, vejamos bem, quando este homem samaritano viajando viu aquele homem judeu caído e veio até a ele e acabou vendo que ele estava vivo, mas então ele pegou, colocou o azeite, vinho, pôs sobre o seu animal e levou para uma estalagem. E lá, esse samaritano cuidou dele naquela estalagem. No dia seguinte, ele tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse que cuida dele, né? E em tudo. Se gastar mais do que eu lhe dei, quando eu voltar, eu vou pagar você. Bom, irmãos, Jesus contou toda essa passagem aqui, né? Vemos aqui que ele estava dizendo, do caso do sacerdote, também do levita, né, irmãos? Nós vemos aqui nessa passagem aqui, vejamos que os judeus, eles consideravam isso, irmãos, o samaritano, um bastardo, como eu falei para vocês, eles tinham esse problema, não aceitavam o samaritano, assim. Então, era uma rincha entre as famílias, porque, como eu lhe disse, os samaritanos, irmãos, eles casavam com estrangeiros, com mulheres de outras nações, e isso os judeus não gostavam. Então, esse era a maior causa que tinha ali entre eles, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, eles achavam que o samaritano fazia uma falsa adoração por ser naquele lugar. Bom, enfim, aqui nós vemos que Jesus acabou contando que aquele samaritano foi um encontro daqueles judeus que, na história, seriam inimigos. Os judeus não iam se comunicar com o samaritano, mas um samaritano, ele teve uma compaixão muito grande e foi cuidar desse seu irmão judeu que é o seu próximo, estava meio morto. Então, irmãos, nós vemos que o fato de um inimigo, irmãos, né? Nós vemos aqui,
de uma declaração, porque o samaritano era inimigo dos judeus, Jesus colocou o samaritano aqui como exemplo, cuidando de um judeu, que o inimigo teve uma compaixão. Aquele que eles achavam que era o inimigo, ele teve uma compaixão ajudando esse judeu. Então, ele mostrou sua compaixão, não é verdade? Por um judeu totalmente ferido, e ele ainda pagou a conta desse judeu. Bom, aí, no versículo 36, Jesus disse, então, para eles, para esse doutor da lei: qual, pois, desses três te parece que foi próximo daquele que caiu das mãos dos salteadores? Jesus faz agora a pergunta para o doutor da lei. E o Senhor fica aguardando, vendo o que ele vai responder, né, amados? E é claro que isso mexeu muito, por isso, irmãos, que às vezes é, é, tem que refletir, né? Meditar nas palavras do Senhor, meditar na palavra de Deus. É o que Jesus provocou isso no doutor da lei. Ele fez o doutor da lei meditar. Então ele falou: agora você me responde, qual desses três que foram? Nós temos um sacerdote que é muito importante, está numa classe alta ali dos judeus, temos também os fariseus, os saduceus, os anciãos das leis da época, estão lá, mas esse sacerdote ele não ajudou. E temos o levita também não ajudou. Então, qual que você acha desses três? Então, amado, nós vemos que o próprio responde aqui no versículo 37, próprio doutor da lei diz: o que usou de misericórdia para com ele? Então, Jesus respondeu, disse o Senhor Jesus: vai e faz a mesma coisa. Irmãos, olha que passagem linda. Tudo está escrito, presta atenção, amados. Tudo está escrito na Bíblia Sagrada. E Deus, o desejo do nosso Deus, do nosso Senhor, é que você faça tudo que está escrito aqui. Foi o que Jesus ensinou esse doutor da homem conhecedor das leis. Jesus precisou só ensinar ele que ele deve fazer, porque muitos não faz o que está escrito na palavra de Deus. E até no dia de hoje também não. São muito poucos que seguem e faz isso. Então vejamos aqui, irmão, que Jesus, ele volta fazendo essa pergunta, como eu falei para você: quem é o meu próprio? Ele volta a responder para ele, fazendo essa pergunta, quando o próprio doutor da lei quis justificar no versículo 29. Ele falou assim: e quem é o meu próximo? Então, nós vemos nesse versículo 37 que o próprio doutor da lei, com o que o Senhor contou para ele, ele acabou, né? Jesus devolvendo de volta essa pergunta que deu lá no início do versículo 29 dessa história. E quem é o meu próximo? Então, irmãos, olha só, olha que passagem linda. Eu estou até vendo aqui nas escrituras, aqui, irmão, que passagem linda. E eu creio que vocês também estão entendendo isso. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amado, nós vemos assim, o ponto é que o samaritano, irmãos, vocês podem ver aqui, ó, foi um homem próximo por causa da atitude. Aquele homem que ele estava passando. Olha o ponto, irmão, que poucos enxergam isso, muito poucos enxergam. A gente focaliza, às vezes, né, a santidade externa nas pessoas, mas não focaliza nas ações. Por isso que Jesus é maravilhoso. Ele disse para nós olhar os frutos, pelos frutos conhecemos as árvores, não é verdade? Se o fruto for bom, a árvore é boa, se o fruto for ruim, a árvore é ruim. Então, o que Jesus fez aqui? Ele mostrou para o doutor da lei, para todos que estão ali, né, que o samaritano foi um bom próximo do judeu, ele foi um homem bom, tá? Por causa do quê? Por causa das atitudes. O que o levita não fez e o que o sacerdote não tomou atitude e passou de largo e desconsiderou, ignorou,
Este homem samaritano, ele fez uma atitude bondosa, queridos. Ele tomou uma atitude bondosa com esse homem de judeus, e ele foi atacado pelos assaltantes. Então ele foi lá e curando, botando o azeite na ferida, né? Então, o que que o mestre da lei aprendeu com isso, irmão? Né? O mestre da lei, ele não tinha como não admitir, não tinha como ele fazer, não tinha como ele não admitir, irmão, que fora realmente o samaritano que cuidou dele, porque o samaritano foi o mais próximo desse judeu, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, por isso que está aqui, que ele responde no 37, que usou de misericórdia para com ele. Quer dizer, só foi o samaritano que usou essa mesma, ele mostrou a misericórdia, né? Então, a resposta do Senhor Jesus, quando ele responde nesse versículo 37 aí na continuação, vai e fazei da mesma coisa, né? Então, o Senhor mostrou isto, né? Que os judeus também deveriam amar os samaritanos, que ali era um ódio entre eles de muito tempo. Então, veja, eles deveriam amar o samaritano, assim como o bom homem samaritano, na história que Jesus mostrou, teve pelo judeu, esse amor pelo judeu. Olha que ensinamento glorioso, amados. Olha como o Senhor Jesus ensinou a eles, conhecedores da lei, mas não praticavam. E o Senhor Jesus vai e faça a mesma coisa. Então, o que que hoje nós aprendemos aqui, queridos? Nós aprendemos que nós devemos amar os nossos inimigos, como Jesus disse. Viu como agora vai encaixando as coisas? Jesus não disse que nós devemos amar o nosso inimigo e orar por eles e abençoar aqueles que nos amaldiçoam, não é verdade? Agora vocês entenderam? Era essa a dificuldade que os judeus tinham com os samaritanos. Eles odiavam os samaritanos. E claro que o samaritano também chegou um momento que odiava, que Jesus um dia foi, como fosse para Jerusalém, queria hospedar ali, o samaritano sabia que ele ia para Jerusalém e não aceitou. Expulsaram eles da cidade. João, bravo, queria mandar fogo do céu, queria que orasse, Jesus não permitiu. Então, queridos, veja bem, com essa leitura, hoje Deus ensina a vocês e a mim que devemos amar até os nossos inimigos. Faça o bem para todo o teu próximo. Quem são os nossos próximos? É somente os nossos irmãos que estão entre nós, na nossa roda, no nosso convívio? Ou então você anda na rua e você encontra uma pessoa que está em necessidade e precisava de algum socorro, e as pessoas passam de largo. Às vezes, tem pessoas que estão realmente com fome e pede um trocadinho para comprar alguma coisa para comer. E muitas pessoas nem olham para essas pessoas. Mas quando você passa e ele pede, e você fala, venha comigo, vamos até, sei lá, ou vai comprar um salgadinho, vai comprar um lanche, um almoço, dependendo dos horários, ou janta, tudo depende do horário. Quem é o próximo que ajudou aquela pessoa a matar a fome dela? Vai ser um de vocês quando fizer isso. Irmãos, é claro que nos dias de hoje, deixa eu pegar água aqui, irmãos, por favor, só um minutinho. Então, vejamos bem. Queridos, hoje nós temos um problema muito sério nesse mundo secular, problemas de droga, de mentira, de engano, e nós não sabemos quem são as pessoas mais de coração bom, não sabemos mais, né? Está muito difícil de discernir as coisas. Se porventura os irmãos são abordados em algum lugar aí na rua e alguém te pede um dinheiro para comer alguma coisa, irmão, compra alguma coisa, perde alguns minutinhos, vai até alguma lanchonete, compra o alimento para aquela pessoa, tá bom? Porque aí, se ela não aceitar o alimento, é uma pessoa mentirosa. A intenção deles era dinheiro para outra coisa. Mas se matou a fome deles, tá bom? Que você viu que realmente era uma verdade,
Se Deus te usar com mais alguma coisa, aí você pode até dar alguma coisa a mais, porquanto realmente é uma realidade. Então, irmãos, hoje nós, para a prudência, se alguém pedir algum alimento, se você está ali próximo, dê um alimento à pessoa. E assim você é a pessoa mais próxima. Porque as pessoas próximas a nós, irmãos, às vezes não é a pessoa que nós conhecemos. Tem pessoas que falam assim, eu vou ajudar o meu próximo, são, por exemplo, que eu conheço, meus irmãos, meu vizinho, meu amigo. Não. O teu próximo, às vezes, nem é teu amigo, mas ele está bem próximo de você e você vê a necessidade dele. Vamos dar um exemplo. Se uma pessoa é atropelada, né? Hoje já tem as leis que já tem como nos ensina as coisas, né? Por exemplo, uma pessoa é atropelada. Todo mundo está ali. Infelizmente, tem pessoas que ficam filmando, né? Fica filmando a desgraça de uma pessoa. Mas não, o próximo é aquele que pega o telefone, já liga pro SAMU, liga para bom, a emergência e acionou para ajudar. E hoje você não pode nem pôr a mão mais nas pessoas, né? Já temos procedimentos mais avançados aí. Mas o próximo é aquele que vai estar do lado, acalma a pessoa, mantém a paz, já foi acionado, ele nem te conhece. A pessoa que está lá acidentada nem te conhece, e nem você conhece ela. Veja, amar as pessoas, você não significa que você vai gostar ou não gostar da pessoa. Por exemplo, uma pessoa acidentada que você nunca viu, e você se compadeceu, teve compaixão dela e fez tudo para ajudar aquela pessoa, e ela nem te conhece. Como é que você vai gostar de uma pessoa que nem te conhece, e nem você conhece essa pessoa? Você viu, gostar é uma coisa e o próximo é outra. Então, não importa quem seja o próximo, tá? Ele está em dificuldade, você não conhece, mas você teve compaixão daquela pessoa. Isso é louvável, isso é uma bênção, essa é a vontade de Deus. É nós ajudar as pessoas que às vezes nem conhecemos. Deu para entender? Irmãos, agora veja bem, tem momento também que nós temos que entender que tudo nós temos que ter uma sabedoria, né? Veja, uma parte tem que ter sabedoria sobre isso. Vejamos, irmãos, o que acontece com os nossos olhos ver, de repente, uma pessoa que é atropelada, uma pessoa que foi machucada, uma pessoa que sofreu um acidente. Então, ali é visível 100% a necessidade dessa pessoa e precisa de auxílio e precisa de alguém que tenha compaixão para ajudar aquela pessoa. Agora, às vezes nós vamos ajudar alguma pessoa que possa estar passando alguns problemas financeiros, algum problema, né, que venha a ocorrer, e só que nós não sabemos entre ela e Deus. E às vezes Deus coloca a pessoa um pouquinho na prova para que aprenda, Deus está disciplinando. E às vezes a gente vai lá e tenta, de uma forma, sem entender, acabamos pondo a nossa mão ali. Mas veja bem, e como é que nós resolvemos numa situação dessa? Primeiro, nós temos Deus. Pronto. E você vê uma situação, alguém vem e conta a tua história, eu estou passando por isso, eu estou provado, eu não consegui pagar a conta de luz, não consegui, mas só que tem uma dívida de um carnê lá, de um carro zero dentro do coisa, e uma dívida desse tamanho lá do carnê. Então, irmãos, vejam bem, a pessoa colocou um pouquinho o pé à frente, né, bem adiante, não pode. Então, nós não devemos assim. Então, como que nós vamos abordar? Irmão, você está nessa situação? O irmão tem comprado alguma coisa? O que que você fez? Começa tipo uma triagem. Se isso chegar a vocês não têm que ir desvendar a vida dos outros, não. Mas se uma pessoa vier, você procura saber. Vamos orar junto, vamos ver o que Deus vai fazer, né? Coisa. Por quê, irmãos? Porque, infelizmente, nós temos que tomar muito cuidado, porque no meio também de nós está tendo muitos espertalhões. E aí é muito perigoso, tá certo? Às vezes você acha que você está fazendo bem e realmente não está. No meio de nós também existem muitas pessoas que acabam mentindo por causa de bebida, drogas. Infelizmente, essa é uma realidade nos dias atuais que nós estamos passando.
Agora, como que nós podemos ajudar uma pessoa que tem problema com droga, problema com bebida, com cigarro, problema com tanta coisa? Ajudar de que jeito? Vamos orar a Deus, vamos estar junto com a pessoa, não vamos virar as costas, mas sabendo, irmão, que infelizmente o vício, ele desvia a benção de Deus. O vício é isso. Ele acaba desviando aquela benção. Se nós fazermos uma contagem, quanta pessoa usa de bebida, por mês, você vai ver que às vezes dá metade do salário dele, talvez até tudo da pessoa também. E isso vem trazer um problema sério. Aí o que, que acontece? Então nós temos que saber como usar isso. É clamar a Deus, orar ao Senhor, mas nunca virar as costas, irmãos. Não, não vira as costas. Só que pede a Deus sabedoria. Senhor, veio uma situação nas minhas mãos, e, claro, para ajudar o meu próximo. Mas é um irmão meu, é uma irmã minha na fé, e o Senhor é o nosso pastor, e estou aqui para te servir, Senhor. Mas, Senhor, por favor, me ilumina, se tá tudo, se foi tudo veraz que essa pessoa falou comigo, porque às vezes uma mentira pode mudar um rumo, Senhor, assim como aconteceu na vida de Josué. Josué é um homem do Senhor, escolhido teu depois de Moisés, e foi uns homens lá que se vestiram como pessoas viajantes, fizeram as roupas ficar rotas, mentiram para Josué e entrou no meio de Josué. E Josué foi enganado, ele não te procurou naquele momento. Meu Senhor, eu aprendi isso na Bíblia. Eu venho fazer uma pergunta. Me ajuda, Senhor, não deixa eu tomar minha impulsão do meu coração, de que às vezes a gente pensa que está ajudando e estamos acabando prejudicando. Senhor, não sei se o Senhor está disciplinando, ensinando eles, e eu vou acabar entrando no meio para atrapalhar a tua disciplina. Então, é por isso que eu lhe peço a guia do teu Espírito Santo. Se for mesmo, Senhor, que o Senhor requer, eu estou pronto para ajudar, não negarei o meu próximo, eu aprendi na tua palavra. Mas o Senhor está disciplinando ou não? Posso ajudar? Me ensina aqui, Senhor, diante de uma situação dessa. E Deus vai dar a guia. Irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando você vê que é um acidente, por exemplo, Deus o livre e guarda, um exemplo, tá bom? Deu um vendaval e levou todo o telhado da casa do nosso, vamos dizer, irmãos na fé, tá bom? E então ali está visível a necessidade do servo de Deus. Aí nós temos compaixão e vamos lá resolver o problema, porque ele precisa do telhado de volta na casa dele, senão vai chover e vai entrar dentro de água. Então, isso é visível. Agora, o que não é visível é aqueles que gastam em coisas, em festas. Hoje, infelizmente, vocês me perdoem em nome de Jesus. Hoje tem muito crente que está com, assim, com dificuldades, mas não deixa de alugar uma casa com piscina para fazer uma festa, para fazer aquilo, está sempre gastando o que não é comida. São festas, estar junto com os amigos, e o orçamento dessa pessoa vai lá para baixo, e quer dizer, sobe bastante a despesa e não dá para pagar, aí fica aquela choramingando, oh, irmão, estou muito provado, me ajuda com isso. Mas por quê? Porque teve ali também um desejo da carne e gastar. Não estou dizendo que não é proibido o irmão fazer um aniversário, alugar uma casa de lazer, nada disso, irmãos. Mas tem pessoas que elas não cuidam direito primeiro da sua família. Primeiro é a festa, primeiro é os gastos, para depois ver o que resolve e achando que também alguns vão ajudar. É aí que nós percebemos, então, que o Senhor acaba disciplinando e às vezes a gente vai pôr a mão ali e acabamos, né, tentando atrapalhar a disciplina do Senhor sem perceber, inocentemente. Mas quando somos guiados por Deus nas orações, e aí Deus, pelo Espírito, vocês creem que o Espírito Santo de Deus fala com a nossa alma? Porque Jesus enviou ele para nós aqui. São poucos crentes que percebem isso. O Espírito Santo fala conosco, hein? Lá vocês podem ver em Filipe, que o Espírito Santo falou para Filipe na estrada: corre nessa carruagem, sobe nela. Pronto, ele foi lá, obedeceu, o Espírito Santo foi lá e viu que o eunuco estava lendo a palavra de Deus. E ele falou: você entende o que está lendo? E o eunuco falou: como posso entender se não tem quem me ensina?
Então, irmãos, é a mesma coisa no dia de hoje, tá bem? Então, em nome de Jesus Cristo, vamos ser sábios, ajudar as necessidades, olha só, as necessidades visíveis, por favor, ajude o teu próximo. Pessoas que vocês não conhecem, pessoas que vocês conhecem. É visível. Ela está precisando, às vezes, por exemplo, pode ser que um vizinho, ele está sem carro, e uma filha dele, um filho dele, está passando 2 horas da manhã, muito mal, o vizinho liga para você, olha, você tem como nos levar no hospital agora? Irmão, é visível, é necessidade visível. Sim, se apronta aí, vamos agora. Se você levanta, se troca, pega o carro, põe o vizinho com suas crianças dentro do carro e vai até o hospital e socorreu. Isso é compaixão. É visível, que é diferente de outros que às vezes fazem aí, como eu falei para vocês, fazem festas, gasta aquilo que não é dinheiro, não é comida, né? E compra coisas que depois não consegue pagar. Já tem os caloteiros, os mentirosos, porque os caloteiros são mentirosos. Todos os caloteiros são mentirosos. Sabia disso, Irmandade? Todos os caloteiros são mentirosos. Eles mentem para arrancar dinheiro dos outros e vai arrancar também do cristão. Quantos que iriam, eu acho que vocês já passaram por isso, né? Eu também já passei. Mas eu ficava muito esperto, viu, irmãos, nessa parte. Quantos que viriam e falavam no nome de Deus, coisas, depois pediu dinheiro. Eles são tão terríveis que usam até o nome de Deus, porque o objetivo é mexer no coração de vocês, para que amoleça o coração de vocês e consiga arrancar o dinheiro de vocês. Mas quem é instruído na palavra de Deus vai saber o discernir o que é visível e o que está em oculto, que não é visível. Então, Deus dará. Aí, quando você vê, ó, presta atenção, quando você vê, olha como é fácil de discernir isso também. Quando você vê o visível, como eu falei para você, as necessidades claras, né? Eu já falei do telhado, falei de um vizinho que está em necessidade, que você socorre. Isso é visível. Você vê assim. Agora, o que não é visível, né, irmãos? Então, são aquelas pessoas, irmãos, que você vai ter que olhar pelo fruto dela. Então, pelo fruto, você conhece a árvore. Quando você vê que é caloteiro, mentiroso, enganador, não cuida de suas famílias, então você já viu o fruto dessa pessoa que não é um fruto bom. E ela vai vir com uma mentira para você para ver tirar dinheiro. Você caminha ela para Jesus. Você fala, meu irmão, minha irmã, nós somos todos servos de Deus. É claro que Jesus disse que nós temos que ter compaixão do próximo, com certeza. Mas você já é conhecedor, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você conhece a palavra de Deus. Foi isso que Jesus ensinou, né? Que nós devemos, então, bom, irmão, claro que isso aí você vai conhecer a pessoa, né? Com amor, você vai dizer, irmão, busca Deus. E Deus vai fazer saber. Então, a pessoa que ela é mentirosa, enganadora, ela vai ter que chegar até diante de Deus. E como é que vai mentir diante de Deus? Mentir diante de nós é fácil, agora de Deus não é fácil, não vai mentir. Que aí ela até aprende. E você acha que Deus não vai perdoar se ela se arrepende? Vai perdoar, sim. O Senhor é tão longânimo, misericordioso, como está escrito em Salmos 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longo dia. Mas são para aqueles que reconhecem o Senhor, teme a Deus e reconhecendo volta. Quando uma pessoa reconhece, um filho pródigo desse reconhece, claro que o Senhor vai abraçar ele e o Senhor vai dar os livramentos. Então, pelos frutos, conhece as árvores. Então, vocês observam o fruto de cada um e vocês vão aprender. Diante disso, eu quero contar uma obra para vocês, um testemunho tão glorioso. Diante dessa leitura, por isso que eu estou falando isso para vocês, irmão, o que passou? Bom, eu tinha uma loja. Eu não vou falar o nome da pessoa, tá bom? E eu vendia terno, vendia sapato, e um dia de manhã, essa pessoa, esse irmão e sua esposa esteve na minha loja e me saudou com a paz de Deus, falou que veio de São Paulo e arrumou um trabalho aqui em Pirassununga, foi trabalhar numa empresa e que ele precisava de um sapato. Presta bem atenção, irmãos. Que ele precisava de um sapato
E era mais ou menos, acho que era dia 5 que ele foi lá na minha loja, e que dia 26 ele receberia o pagamentinho dele lá, acho que é a, a metade do dinheiro que fala o vale, né? E que ele me pagaria. Mas ele falou assim, sabe, irmão Júlio, antes, olha só a conversa, e eu caí, viu, irmãos? Olha só a conversa. Irmão Júlio, eu, antes de vir aqui, tá aqui a minha esposa. O pior é que a mulher ficou do lado, rapaz, e consentiu, irmãos. Tá aqui a minha esposa. Eu orei a Deus para vir aqui. Porque quando isso saiu da boca dele, tá, irmão? Olha como que é as coisas. Quando eu falei que eu viria na sua loja, muitos irmãos de minha comum, você vai na loja do irmão Júlio, aquele homem é bravo, aquele homem é ruim, e tudo quanto mal esse homem veio falando para mim, sabe? E eu só fiquei escutando ele. E ele falou assim: então, meu irmão, eu fiquei com medo de vir aqui. Até a minha própria esposa falou: mas você vai ainda na loja desse irmão? Eu vou. O máximo que vai dizer é não. E ele falando tudo isso, e eu ouvindo. Aí eu falei assim para ele: irmão, Deus te abençoe, mas eu não precisa nem me falar quem falou isso para você, não me interessa quem falou para você. O irmão está necessitando de um sapato. O irmão disse que vai me pagar dia 26. Sim. Não, irmão, o irmão vai fazer assim. Eu vou te dividir em 3 vezes nesse valor, porque o irmão disse que iniciou um trabalho e o irmão, vou parcelar em 3 vezes para te ajudar e não tem juros, não tem nada isso aqui, tá bom? Ele ficou todo feliz. Ô, irmão, não, mas eu vou vir pagar, eu quero pagar agora, dia 26. Falei, não, o irmão está iniciando a tua vida, então o irmão vai fazer desta forma. E sem sapato você não vai ficar. Você vai com o seu sapatinho e vai trabalhar e vai servir a Deus com ele, porque é um sapato bom. Irmãos, aí eu falei para ele uma coisa, e eu falei, e ele falou que tinha orado por mim. Eu falei, olha, Deus te abençoe, que bom que você orou a Deus por mim, pois eu preciso também da vossa oração. Mas tem uma coisa que eu preciso contar para o irmão. Não me interessa quem falou para você, não me interessa quem falou de mim. Mas você sabe por quê, irmão, que as pessoas falam desta forma, que nem o irmão falou para mim? É porque é o seguinte: se o irmão fosse a ovelhinha de Jesus Cristo, da minha comum, estaria congregando comigo na comum congregação, você pode ter certeza que eu conheço também quem são estelionatário, quem são sem vergonhas, que pede dinheiro para as ovelhinhas e arrancam dinheiro delas e faz elas ficarem na pior situação. Então, se você estivesse na minha comum e se um desses espertalhões chegasse em vocês, e eu sabendo, você pode ter certeza que eu levantaria em favor das ovelhas do Senhor Jesus e não permitiria que um desses arrancasse de vocês, se eu soubesse disso, porque eu sei o que é uma ovelha ser sofrida. Então, vocês não estariam guardados. Porque, sabe por quê? Porque no meio de nós tem muito mentiroso, enganadores, conversas fiadas e tudo. Irmãos, quando eu falei tudo isso, eu falei, então, irmão, se isso fosse na minha comum, acontecesse isso, se você fosse de lá, porque da minha comum, que eu tiver conhecimento, eu guardo eles em Cristo Jesus para que eles não sejam enganados. Esse homem, quando ele escutou o que eu falei, mas quanto aos mentirosos, enganadores, sem vergonhas, esse eu levanto mesmo, mas levanto porque não tem obra de Deus na vida de uma pessoa dessa. Esse homem sentou na cadeira e as lágrimas desceu. E, irmãos, eu fiz a venda para eles. Até o dia de hoje eu não recebi mais nada. Sumiram. Nem apareceu. E já congreguei em outras congregações, estava lá. Dava glória, aleluia, glória, uma virtude que vocês não têm ideia. Mas quando eles viram eu passando, ficou mudo que nem sei como é, porque parece que entrou um esparadrapo na boca. Mas e aquela virtude que parece que era do Espírito Santo, que estava dando glória, e de repente me viu lá. E de repente acabou tudo. E sumiu, correu, hein? Até o dia de hoje. Perdi o sapato. Fui enganado debaixo do nariz. Você viu como que são as coisas? Então, meus amados, agora nós temos que tomar cuidado
que nós temos que estar debaixo do sangue de Jesus Cristo, tá? Porque senão assim vocês vão, se nós não ajudar o próximo, nós fechamos nossos corações. Não é porque tem pessoas pilantras, pessoas que estão aí no meio de nós, que isso vai nos endurecer o coração. Não. Nós temos sempre ter essa guia do Espírito Santo, tá bom? Você vê, com todo o amor eu fiz isso para ele, e eu recebi o quê? Recebi um calote. Mas e eu vou lhe dizer uma coisa. Me deixou mais pobre isso? Deus viu tudo e o Senhor deixou eu ficar no prejuízo? Prejuízo de quê? De um sapato? Não. O prejuízo da minha alma? Esse é o principal. Então, não. Sabe por quê? Porque Deus dá graça a ensinar para o próximo. Nós vamos aprendendo. Temos sofrimento, temos enganos, sofremos problemas, perseguições, calúnia, tanta coisa. Ainda mais quem prega a palavra de Deus é os mais caluniados que existe, que mais sofre. Por quê? Porque nós estamos com a palavra. Irmãos, entenda uma coisa, entenda todos vocês. Se prepare. Um dia eu vou falar com vocês sobre sofrimento. Porque se tem uma coisa que não é pregado na igreja, muito pouco é pregado, é quando se fala dos nossos sofrimentos. Primeiro, só fala de bênção. Em todas as denominações só se conta a bênção, mas do sofrimento não querem. São poucos que pregam isso. Por quê? Porque você pode ver, tudo que fizer para o mundo, nós temos aplauso. Tudo que o pessoal faz tem aplauso. Tem show, é aplaudido, tem tudo. Mas quando o crente quer ser piedoso, quer andar com Deus, guardar as coisas de Deus, é o que mais sofre. Porque o mundo aborrece a Deus, aborrece a Jesus e aborrece a todos que andam com Deus. Não é assim, irmãos? Quer ver uma vida de um crente? Um crente santo. Você está trabalhando dentro de uma empresa. Alguns funcionários ali estão do teu lado. E ele quer que você faça uma coisa errada, mas você é crente. Você não aceita essas coisas erradas. Então, o que você faz? Você não vai fazer. Aí, todos aqueles seus amigos lá te odeiam, porque você é crente. Então, queridos, aprendam isso. Quem quer andar piamente com Deus, suporta o sofrimento. Por isso que Jesus disse: aquele que perseverar, esse vencerá. Não desistam, perseverem. Tá bem? Bom, então, aqui nós encerramos essa passagem. Nós vamos entrar em Maria, Marta e Maria. Tá? Esse testemunho que eu contei, irmãos, é para que vocês aprendam, tá bom? E nunca feche o seu coração, mas seja com o coração aberto e tenha compaixão. E aquele que mentir contando uma história e subtrair alguma coisa de vocês, pode ter certeza que no dia do Senhor vão ter que prestar conta, mas não mais no dinheiro, em alguma coisa. Vão prestar conta, porque aquilo que plantar vão colher, tá bom? Então, o dia da colheita vai ser grande. É uma pena, irmãos. Eu sei que é muito difícil isso, né? Mas para os mentirosos, tá? Inclusive tem Apocalipse, né? Que todos os mentirosos estarão no lago do fogo. Todos os mentirosos. Então não está dizendo metade da mentira, é toda a mentira. Bom, aprendemos isso em nome de Jesus. Vamos lá. Marta e Maria. Aqui diz assim: e aconteceu que, indo eles no caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dizei-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas um só é necessário. E Maria escolheu a boa parte,
a qual não lhe será tirada. Amém. Glória e glória ao nosso eterno Deus. Amados, nós vejamos aqui, nesse versículo 38 e 39, quando aconteceu que, indo Jesus, claro, eles, né, os discípulos também, entrou Jesus na casa de uma certa mulher, que era Marta. Então, Jesus, ele está voltando, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele está lá, essa aldeia que ele está indo, inclusive, nesse caminho, que é Betânia, né, amados? Nós vemos aqui que Marta e Maria, é claro que eram irmãs de Lázaro. E Jesus, claro, vocês lembram de Lázaro, que Jesus ressuscitou. Isso aí está em João, capítulo 11, salve erro, isto, né? Então, vejamos lá. Nós vemos aqui que eles se assentaram ali. Isso, capítulo 11, eu lembrei agora, é João capítulo 11. Então, nós vemos aqui que assentando o Senhor Jesus, e depois assentou-se nos pés do Senhor Jesus, Maria ali, né? E ela estava ouvindo tudo que Jesus falava. Então, irmão, o que isso denota? Isso é muito importante. Você viu aqui que no versículo 39, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Irmão, você sabe quem ouve a palavra de Jesus? São os discípulos, tá? Ela estava ali mostrando, irmãos, glória ao nosso Senhor, que era uma discípula comprometida com o Senhor Jesus. Todos os discípulos verdadeiros de Cristo, porque tem discípulos verdadeiros e discípulos falsos, tá bom? Os discípulos verdadeiros com Cristo têm uma postura, irmãos, bem comprometida com Deus, tá bom? Então, eu lanço uma pergunta para todos vocês. Eu creio que lá no YouTube todo mundo tá bem em comunhão com a palavra aqui, né, meus amados? Espero que sim. Vejamos bem, queridos, como aqui no Zoom. Fica uma pergunta para todos nós aqui, tá? Como é que está o seu comprometimento com o nosso Senhor Jesus, com Deus? Como que nós andamos com Ele? Estamos comprometidos? Somos discípulos? Porque se nós ouvimos as suas palavras, claro que nós a praticamos. Você vai ver isso aí em Mateus, né? Capítulo 7, versículo 24 em diante, que Jesus fala que ele assemelha a um homem prudente, aquele que ouve as suas palavras e a pratica, né? Aquele do alicerce na rocha e o outro alicerce na areia. Não vou repetir, vocês já conhecem. Quem quiser procurar, é Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Eu acredito que vai até o 31. Muito bem. Então, vejamos aqui que nesse versículo 39, irmãos, o que eu acho que é lindo, maravilhoso, quando você lê essa escritura, irmãos, faça uma oração, busca Deus, como Deus deu a graça. Olha, eu quero só repetir isso aqui para ajudar a vocês entenderem. Ó, versículo 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, eu já tinha lido aqui, mas eu quero reler de novo, tá? E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, irmãos, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. É uma discípula que está comprometida com Jesus Cristo. Agora, vamos ver Marta. Veja, no versículo 40, irmãos, nós já vemos aqui que Marta, ela andava distraída, com muito serviço dentro da casa. Provavelmente, né? Arrumar as louças, varrer alguma coisa, aquelas histórias. Só que, o que aconteceu? Marta, imagina a Marta, né? Ela pensando, puxa vida, eu aqui trabalhando, Maria lá deveria me ajudar. E aí isso vai aumentando. Imagina o nervoso que Marta foi passando, né? E Marta, então, vai dizer para o Senhor Jesus, nem fala com Maria. Ô, Maria, vem me ajudar. Não, não. Ela fala com o Senhor Jesus, dizendo que fala que Marta ajudasse ela para não servir só, né? E Jesus vai dar uma resposta para ela, claro.
E Jesus responde para ela, dizendo: Marta, Marta, estás tão ansiosa, tão fadigada, preocupado com muitas coisas, mas uma só é necessária, Marta, somente uma. Maria escolheu a melhor parte. Então vejamos aqui, irmão, que Marta estava muito atarefada, segundo aqui as Escrituras. Jesus entrou na casa dela, ela estava tão atarefada que ela se distraiu daquilo que ela deveria ter de prioridade. Junto com Maria, estás aos pés do Senhor Jesus, porque Cristo é a prioridade nossa. Irmãos, bem-aventurado o crente, o cristão e a cristã, que tem Cristo como sua prioridade. Bem-aventurado o homem e a mulher que tem Deus como sua prioridade, depois das outras coisas. Hoje nós estamos vendo, irmãos, que infelizmente na vida de muito crente, Deus não é mais a prioridade. Prioridade são as coisas deste mundo para depois servir o Senhor. Até ir no culto, de tanta fadiga desse mundo, estão cansados e não vão congregar. Isso em todas as igrejas. Muitos cansados. Sim, irmãos, sabemos que temos nossas lutas, sabemos que temos uma jornada de 8 horas de trabalho, mas sempre há um tempo, sim, para buscar o Senhor. Principalmente de manhã é a prioridade, é a oração, é elevar a Deus, todo o teu entendimento, sabedoria, amar a Ele, amar o teu próximo, e depois, claro, ir à casa do Senhor para ouvir a sua palavra. Mas às vezes nós nos fadigamos tanto, 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 que não ora, que não busca, e quando chega de noite, o corpo já está pedindo uma cama, mas só que ninguém dorme cedo. Alguma coisa vai fazer. Vai estar na rede social, vai estar em alguma outra coisa, na frente de uma TV. Não que nós estamos falando contra a TV, contra a rede social, nada disso. Mas o que é do Senhor não está sendo prioridade. Seria muito importante que cada um de nós aqui, por isso que vocês estão vendo muito crente perturbado, muito crente ansioso, estão tomando até remédio, irmãos. Tá? Eu estou falando do crente, mas o mundo todo está nessas condições, tá? Então, cuidado com muitos detalhes da nossa vida, tá bom, irmãos? Porque a gente vai começar a ficar atarefado. Ó, eu quero dizer para vocês que todos nós, está aí o tempo, né? Por exemplo, vamos falar do nosso tempo. Nós temos aqui 24 horas, é o tempo nosso de todos os dias. Então, 8 horas seria o tempo para dormir, o descanso. 8 horas, o tempo do nosso trabalho de jornada que precisamos. E os outros 8 horas, que é o 8 horas que você vai estar acordado e você vai decidir o que você vai fazer dentro dessas 8 horas, tá certo? Então, veja, 8 de sono, 8 de trabalho, 16, e vem as 8 que você pode fazer compra, que você pode fazer alguma coisa. Então, esse 8 horas é que nós vamos administrar. O do sono, até do sono, muitos já dormem menos, dorme 5 horas, outro dorme 4, outro dorme 6. E esse outro horário, ele vai para outra parte. Ou vai para o trabalho, né? Ou vai para a ociosidade em alguma coisa. Então, veja, amados, somos nós. Deus deu o tempo para nós. Nós vamos aprender a administrar esse tempo. Nós temos que ser administradores, aprender isso, amados. Então, veja, se nós temos 8 horas, podemos orar dentro dessas 8 horas que estaríamos livres? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo, tá bom? Por favor, tenha esse exemplo. Olha, vamos supor assim. Vamos dizer que a pessoa vai dormir das 10 horas até as 6 da manhã. Leva 8 horas. É isso? Certo. Das 6 vai para o trabalho às 8 horas, vai trabalhar 8. Das 6 às 8 são 2 horas. Dentro dessas 2 horas, você vai ter que administrar na sua casa. Ou você vai orar na manhã, vai ter uma leitura na Bíblia Sagrada, alguma parte, bem rápido, 15 minutos. Ó, administrando. Vai tomar o seu café, vai pegar o seu ônibus. Agora, depende do grande cidade, né, irmãos? Aí pode ser que o ônibus leva 1 hora, 2 horas, então ela vai, dentro dessas 2 horas, ela vai ter que levantar um pouco mais cedo, enfim. Depois, ela tem a jornada das 8 até
às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, que tem uma hora do almoço. Aí, depois das 5 até às 7, às 10 da noite, já tem esse espaço de horário. Então, você vai administrar fazendo uma compra, estando com a sua família, que é a parte da tarde, e dá tempo de levar a sua família para servir a Deus, porque é importante estar também nos cultos, porque é a nossa união. Isso eu falo em todas as igrejas, tá, irmão? É a união dos cristãos, é para estar unido, louvando a Deus, servindo a Deus, tá bom? E ouvindo a palavra do Senhor. Depois vai para casa, tem a janta. Então nós temos 8 horas para administrar tudo isso. O problema é que ninguém, quase ninguém administra isso, é muito pouco administra. Por isso que ficam fadigados. Por isso que Jesus entrou aqui no caso de Maria, né? Dizendo, ela estava ali perturbada. Porque o que é a perturbação, irmão? É quando a gente fica ansioso, a gente quer fazer todas as tarefas, isso vai trazendo perturbação. A gente não tem paz, fica irritado ou irritada, né? Esgotados. Veja, por isso que temos que saber administrar o tempo. E o tempo não volta, viu, irmãos? Se você não souber administrar o teu tempo, quando chegar lá na tua velhice, você não vai conseguir mais administrar isso aí, não. Porque você já perdeu até a saúde, você já perdeu um monte de coisa. E aí vem o arrependimento. E se você pudesse voltar, né, você não iria mais cair nessa, você ia tomar outra atitude. E por que não um bom conselho desse tomar agora essas atitudes? Bom, então vejamos aqui que Marta ela estava cuidadosa, estava perturbada, né, com os afazeres domésticos na casa e ainda estava e ainda que precisava ser feita ali. Então ela estava irritada. A hora que ela falou com Jesus aqui, você imagina a irritada que essa mulher estava, né, amado? Glória ao nome do Senhor Jesus. E com quem ela estava irritada? Com Jesus? Não, estava irritada com Maria, a sua irmã. Imagina na cabeça dela. Eu aqui, tarefada, aquela mulher lá sentada lá, bem bom ouvindo. Aí ela vai e conversa com Jesus, né? Então, irmãos, veja, é uma situação bem complicada para quem está nessas afazeres da vida, né, irmão? Não é assim. Então, nós vemos que uma situação como aquele papel, né, da mulher servir os homens, naquela época a mulher servia, dava café, fazia as coisas, né? Então, Jesus, o que o Senhor Jesus fez aqui com ela, né? Marta, Marta, estás tão ansiosa, preocupada com muitas coisas, né? Uma coisa só é necessária, Marta. Só que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quer dizer, não significa que a Marta perdeu. A Marta precisava também escolher a boa parte. É só isso. Entendeu, irmãos? E aí, então, o que Jesus indicou? Jesus mostrou o foco. Ele acabou mostrando o foco exclusivo de Marta. E que Marta deveria ser o mesmo com a sua irmã. Em vez dela fazer a irmã dela ser como ela nos afazeres dessas coisas aqui da terra, não, era para Marta ser igualzinho Maria, que a Maria foi uma discípula, né? Ela estava sendo discipulada ali por Jesus, ela estava totalmente comprometida com o Senhor Jesus. Então, irmão, era uma opção eternamente louvável, a qual não será tomada dela. O que ela fez, irmão, é louvável diante de Deus, diante do Senhor Jesus. É a boa parte, é o reino de Deus. Irmãos, quando nós vamos para a casa do Senhor, quando nós estamos, que nem aqui nesse momento, estamos aqui, isso aqui é louvável, isso aqui é a boa parte, isso não é tirado, não vai ser tirado de nós. Por quê? Está envolvendo Cristo, está envolvendo o reino de Deus, está envolvendo o nome do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, e a glória, claro, é dele, né, irmão? Toda a honra e glória é dele. E aqui fica, então, uma pergunta para cada um de vocês. Como que está a vida de vocês? Vocês estão como Marta, afadigados, cheio de compromissos nessa terra e tantas coisas. Irmãos, hoje, infelizmente, é uma realidade. Tem tanto crente, irmãos, que estão atarefados com tantas festas neste mundo, com tantas festas. Irmão, tem crente que, olha, se possível for,
quase todos os sábados de todos os meses e todos os anos tem um evento, seja aniversário, seja um casamento, seja isso, seja... E o que tem para o Senhor? Está tão cansado, tão exausto. O que tem para Jesus Cristo? O que tem para Deus? O que nós temos para oferecer ao nosso Pai? Entendeu, irmãos? Então, queridos, eu acho tão lindo, maravilhoso, porque os irmãos que estão aqui na plataforma do YouTube, eu creio que muitos deles estão trabalhando, porque esse é um horário comercial, um horário de trabalho. Mas as oportunidades gloriosas, irmãos, e glória a Cristo Jesus, vocês que estão aí no YouTube, que estão no trabalho, e também na plataforma do Zoom, estão no trabalho, mas vocês escolheram a melhor parte, estar aqui ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Como eu também estou aqui ouvindo com vocês, falando, claro, ministrando, mas ouvindo, porque aquele que fala come também. Então eu também estou aprendendo. Então, amado, vocês escolheram uma boa parte. Tudo que envolve o nome do nosso Senhor Jesus, o nome de Deus, tudo que eu digo assim, dentro do Espírito Santo, porque tem um mundo aí que fala muito de Deus, mas isso não quer dizer que anda com ele, não é verdade? Nós estamos falando de uma comunhão, eu estou falando com espirituais, homens e mulheres espirituais que têm comprometimento com Jesus. São os discípulos e discípulas que se comprometem com Cristo e faz a vontade dele. Então, eu quero dizer a todos vocês, em nome de Jesus, que vocês escolheram a boa parte de estar aos pés de Jesus. Marta, nós temos muitos espiritualmente dizendo, homens e mulheres como Marta, sempre afadigado, perturbado, desejosos de ganhar muito dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não se assustem não, tá? E não fiquem tristes. Quem tem comprometimento com Cristo, tá bom? Quem tem comprometimento com Cristo não fica atrás de riqueza desse mundo não, tá bom? Você viu que Jesus falou uma passagem assim, buscai o tesouro do céu, ajuntei os tesouros dos céus, porque o na terra, não ajunte o tesouro na terra, né? Mas ajuntai o tesouro no céu, porque o da terra, a traça corrói, o ouro ferrugem, né? Tem o ferrugem, e também o ladrão mina, quer dizer, rouba. Mas ajuntai os tesouros nos céus, que o ladrão não rouba, a ferrugem não come e nem a traça destrói. O que Jesus quer dizer com isso? Você vê que Pedro, João, os pescadores, eles eram ricos? Não, eles não eram ricos, eles eram pobres. E quando eles deixaram, eram pobres, mas ganhavam um dinheirinho pescando. Quando eles deixaram tudo para seguir Jesus, eles ficaram ricos? Nenhum deles ficaram ricos. Mas rico materialmente, dinheiro. Mas eles foram os homens mais ricos que teve. Por quê? Naquele tempo ali. Por quê? Porque eles ajuntaram tesouros nos céus. Eles eram ricos nas palavras de Deus, eram ricos na virtude do Espírito Santo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. E hoje nós temos a palavra de Deus, nós não estamos nos enriquecendo da palavra de Deus, nós não estamos juntando tesouro do céu, porque a palavra de Deus é fiel. Jesus disse que tudo passa menos a tua palavra. Nenhum jota é para passar. A palavra de Deus permanece fiel eternamente. Então, amados, tudo que nós ajuntarmos é para o reino da glória de Deus, é do céu. Claro que você vai ter o teu pão, você vai ter o teu trabalho, você precisa viver, mas se tem alguém entre nós que quer ser rico, então, infelizmente, você não vai conseguir agradar dois, a Deus e também a riqueza desse mundo. Alguns, Deus permite que venha a riqueza na vida, né, de muitas pessoas, e Deus conhece o coração de cada um. Há outros, ele quer buscar com a sua própria vontade. Então, isso, não vamos ficar conversando sobre isso aqui agora, isso aí nós falaremos em outra oportunidade. Mas o foco da palavra de Deus é essa. Você está como Maria ou você está como Marta? Você está aos pés do Senhor, quer aprender do Senhor Jesus, quer andar com Ele, ter paz com Ele, quer ter com a proteção de Jesus, quer escolher a boa parte, sendo um verdadeiro e verdadeira discípula diante do Senhor Jesus, comprometida ou comprometido com Ele, ou prefere ser Marta, que quer cuidar dos afazeres, quer realmente limpar tudo. Ah? Glória a Deus. Vocês respondem entre vocês e Deus.
Eu vou contar uma coisa aproveitando isso, né? Aproveitando aqui um detalhe. As irmãs que estão em casa, né? Às vezes vocês voltam do trabalho, estão em casa. Então, vocês fazem o alimento, né? Vamos dizer assim, vai fazer o alimento e, e vai preparar um jantar, um almoço com os seus filhos, a esposa, o marido e os filhos, tá bom? Vamos dar um exemplo assim, tá? Observe isso em vocês, as mulheres, né? Aí vocês fazem a comida, faz tudo direitinho. Aí coloca na mesa, põe lá o arroz, o feijão, o bife, sei lá, a macarronada, e faz aquela mesa bonita, tudo. Só que, claro, vocês antes tiveram lá, sujou a louça, a panela, tudo. Mas a mulher, isso é um instinto, né? Pelo menos eu vejo na minha casa aqui. Ela tem que lavar a louça toda para depois sentar para almoçar. Pode observar se algumas de vocês são assim, né? Tem que lavar a louça, lava os talheres, lava o prato, lava isso, lava aquilo. Aí o marido fala, amor, vamos almoçar. Não, já estou indo, é rapidinho aqui, já estou indo. E chega uma hora que, devido à correria do dia, então o marido acaba comendo, os filhos acabam comendo. Quando ela chega, e vai sentar para comer, mas vocês não me esperaram? Já não aconteceu isso com vocês? Ai, Jesus, né? Aí a esposa acaba até ficando, algumas podem ficar irritadas, aí não me espera, mas o marido falou, bem, larga aí, depois do almoço a gente lava, porque ajunta o resto e lava. Mas tem mulher que ela é assim, ela quer ver tudo em ordem, tudo limpinho, sabe? Irmãos, e aí às vezes você perde aquela oportunidade em família, tá sentado, conversando, falando com o filho contando uma história da escola, uma filha contando outra história, o papai contando um trabalho, a mamãe outro. Aí, depois que almoçou, distribui as tarefas entre a família, tudo está resolvido. Não, mas aquela que é mais ansiosa, ela quer fazer tudo, e de repente o marido. E você sabe como que é o homem também, né, irmão? Alguns acabam de almoçar, não fica muito tempo na mesa, não. O homem quer um cantinho também, né? E aí é só a misericórdia de Deus, né? Isso aqui é só um parêntese, tá? Só para vocês assimilar a situação de Maria. Marta queria limpar tudo lá. Então é assim, para receber as pessoas. Lógico, nós não vamos deixar a casa suja para receber pessoas, não é isso, né, irmão? Mas tem uns momentinhos na nossa vida que é importante a gente viver, estar junto. É o horário do almoço, é o horário da janta, o horário do café. Após isso, nós cuidamos das coisas, não é verdade? Mas tem gente que quer lavar tudo, deixar tudo limpo, e aí depois quer sentar. Mas aí os outros não aguentou, a fome foi maior, o cheiro da comida foi aquele, meu Deus, abriu o apetite. Quem é que segura? Quem é que segura um homem, uma criança, um jovem com uma comida tão deliciosa que a esposa fez com tanto amor e carinho, e enquanto ela vai lavar o prato todo, que leva 20 minutos lá para terminar? Então, um parente, só para dar uma alegria aqui para nós, tá bom? Mas Deus é bom, né? Deus é muito bom. Glória a Jesus. Aí, às vezes, ela fica até irritada. Vocês não me esperam, né? Mas é isso. Então, irmãos, eu volto a fazer essa pergunta. Quem, como nós somos? Cada um de vocês. Vocês estão como Marta, estão como Maria? Como é que nós estamos? A Jesus deu a oportunidade para Marta também escolher a boa parte. Não é que a Marta perdeu, não, irmão. Marta aprendeu a lição. Era para ela escolher como Maria. Se comprometa com Jesus. Depois vai fazendo as coisas. Primeiro é Cristo. Então, todo dia de manhã, tenha um comprometimento com o Pai Celestial. Nas suas orações, na meditação, também numa leitura da Bíblia, num capítulo. Por favor, leia, meu irmão, é importante. Volte a orar, agradeça a Ele, peça por todos os seus irmãos, principalmente os que estão parados, entendimento, tudo, e vai para o teu trabalho, pronto. Depois você volta, agradeça a Deus, ore quando vocês estiverem dirigindo o carro, sirvam a Deus, converse com Deus, como o apóstolo Paulo falou para nós, estar sempre constante em oração. Irmão, às vezes você não vai conseguir orar ajoelhado, mas você pode orar dirigindo, você pode conversar mas ora com os olhos abertos. Hein? Não vai fechar os olhos dirigindo aí que você bate. Aí alguém vai falar, mas tem que estar com os olhos fechados. Irmãos, veja bem,
aqui nós temos nas Escrituras, nós não pode ser também criança também nas Escrituras, né? Você viu que Jesus fez uma oração olhando para os céus e falando, Pai, graças te dou. Isso foi na ressurreição de Lázaro, né? Que ele olhou para os céus e conversou com Deus, ele fez uma oração. Quando ele partiu o pão com os olhos abertos, ele também agradeceu. Então, tem momento que fechamos, tem momento que não dá para fechar os olhos, não é verdade? Então, existem situações difíceis. Por exemplo, você pode estar num restaurante e vai almoçar ali, né? Tem muitos que ignoram a oração, mas você não vai ajoelhar para as pessoas ali, ver você ajoelhando. Então, o que você pode fazer? Se der para você fechar os seus olhos, você faz uma oração agradecendo ao Pai por aquele alimento que o Papai do céu preparou. E se não dá para fechar os olhos, você pode falar, Pai, eu lhe dou graças, Senhor, pelo alimento que tu me deste. Abençoe esse alimento, que seja bem para o meu corpo mortal, porque, Senhor, eu reconheço e estou aqui como uma benção do Senhor. Pai, e lembrando que tem muitos que estão necessitados de um alimento, meu Senhor. E eu estou comendo, mas eu sei que deve ter família chorando. Oh, Pai, em nome de Jesus, recorre a ela. Isso é uma compaixão? É uma preocupação pelo próximo? Olha como que a gente aprende com Jesus, irmãos. Por isso que tudo isso aqui é importante na nossa vida. Então, são esses conselhos. No próximo, nós vamos ler Lucas, capítulo 11. Bem? Glória a Deus. Então, o nome do nosso Deus seja eternamente louvado, amados. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom todo momento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus.